Dragon Ball Budokai F do PlayStation 2. Cara, na moral, isso daqui, pra mim, quando eu era criança, isso aqui era o suprassumo dos jogos de Dragon Ball. Eu lembro que eu fui na locadora uma vez e tinha esse jogo lá, mas eu não comprei porque eu não sabia direito o que era, ou porque eu não tinha dinheiro, eu não lembro, mas lembro que eu não comprei esse jogo. E aí depois eu vi no YouTube, se eu não me engano, um vídeo desse jogo. E aí eu entendi o que era e eu achei muito foda. E aí eu voltava naquela locadora toda semana pra comprar esse jogo e não tinha. O jogo sumiu, simplesmente compraram o único que tinha e eu não achava. Eu não achava mais, eu voltava lá, eu juro, toda semana. Até que uma vez, um dia, tava lá o jogo. E mano, imagina a sensação de eu achar esse jogo que eu tava querendo jogar por muito tempo, que pra mim era uma coisa muito foda. E que quando eu comprei e continuei jogando, o jogo só se tornou muito mais foda. Mesmo sendo um jogo todo bugado, dá pra ver que ele é todo bugado. Ele tem umas PNG mal cortadas, assim, com fundo branco junto. E eu não entendia direito que isso era mal feito. Pra mim, isso fazia parte da estética do jogo e eu achava muito foda. Além de que tem uns personagens bizarros, assim, que nem no Dragon Ball AF, que é feito por fãs, existem esses personagens. Eu acho que o criador do mod inventou um monte de personagem aqui, muito bizarro. Mas isso era muito foda. Pra mim, isso daqui era totalmente canônico, entendeu? E pra quem não sabe, Dragon Ball Budokai F é um mod de Dragon Ball Budokai 3 do PlayStation 2. E é uma coisa que a maioria discorda, mas para mim, Dragon Ball Budokai 3 eu sempre preferi do que Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Que também é muito bom, mas eu sempre preferi o Budokai 3. Não sei, o modo história, tu podia voar pelo mundo de Dragon Ball para achar os lugares, e tinha easter egg que tu achava espalhado pelo mapa, e isso era muito foda. O combate em si não era tão bom quanto, mas isso era muito foda. Eu jogava esse jogo numa época que eu era completamente fascinado por Dragon Ball, e eu acho que o meu fascínio por Dragon Ball na época era porque ele tinha acabado, né? Lançou o Dragon Ball Clássico, o Dragon Ball Z, o Dragon Ball GT, e tinha parado, e assim, e ficou por uns bons anos, assim, sem nada de Dragon Ball. E foi daí que surgiu o Dragon Ball AF, né? Que é a versão dos fãs. Que seria depois do Dragon Ball GT. A gente tinha se acostumado com a ideia de que o poder do Goku, do Vegeta e dos Saiyajins no geral meio que era ilimitado, né? Então sempre tinha uma transformação nova e eles sempre ficavam cada vez mais fortes. E aí o anime acabar, a gente fica pensando, tipo, nossa, até onde eles conseguiriam ir, entendeu? Até quais novas transformações poderiam ter no desenho. E aí foi disso que começaram a inventar um monte de transformação bizarra, que tinha aqueles vídeos no YouTube com o Linkin Park do fundo e uma top 100 transformações do Goku, sendo que ele, oficialmente mesmo, até o momento, ele só tinha 3, né? Sei lá, talvez colocar o Kaioken tem 4, porque o Super Saiyajin 4 nem sequer é canônico. Mas o Dragon Ball é um anime que permite a gente pensar numas bizarrices como transformação, porque as transformações são uma bizarrice. É muito foda por ser uma bizarrice, porque qual é o sentido de uma transformação nova do Goku? Ele ficar com o cabelo maior e perder a sobrancelha. Além de que do Super Saiyajin 1 pro Super Saiyajin 2 basicamente não muda nada. E pro Super Saiyajin 3 ele perde a sobrancelha e cresce o cabelo e... Tá ligado? Não faz sentido. Mas é foda por não fazer sentido. Se o Dragon Ball continuasse na mesma pegada que ele tava no Z até hoje, que nem um One Piece, por exemplo, eu tenho certeza que teria muita transformação bizarra, que nem foi no AF, que nem criaram no AF, né? Mas o Dragon Ball Super ele já foi um pouco pra um outro caminho. Nem tenho o que comentar sobre o Dragon Ball Super. Não é o mesmo anime, é muito diferente. Apesar do título aí, eu ainda não joguei Dragon Ball Sparking Zero. E assim, tá todo mundo falando que é muito bom. Eu vi muito pouco sobre o jogo, não dá pra saber se realmente parece bom ou não. E é muito esquisito, de verdade. Assim, é muito esquisito tá lançando tanta coisa de Dragon Ball, desde Dragon Ball Super. Porque eu lembro quando eu era criança, cara, qualquer mínima notícia sobre Dragon Ball era pra mim a maior coisa do mundo, entendeu? Porque eu era obcecado por Dragon Ball. E lançou o Super, eu ainda tava um pouco na mesma, já era mais velho, mas ainda tava um pouco na mesma. E eu assistia muito o Super. Até eu ir percebendo que não era mais a mesma coisa, não era tão bom quanto foi o Z, e nem o GT, que eu criticava muito o GT. Mas assim, vendo hoje em dia, o Dragon Ball GT envelheceu como vinho. Tipo, eu preferiria, sinceramente, que o GT fosse canônico e o Super nunca tivesse existido. Mas é muito bizarro o fato de estar lançando tanta coisa de Dragon Ball e eu não tá tão empolgado como eu deveria, entendeu? Tudo bem que eu não sou mais criança,
criança. Mas não é só pelo fato de que eu não sou criança. É porque realmente o Dragon Ball, ele trocou um pouco o público, que é totalmente entendível da parte comercial. Porque se tu for ver os animes de hoje em dia, é muito diferente. É muito diferente de como eram os animes antigamente. O público de anime hoje não é mais aquele mesmo público, entendeu? E é por isso que o Dragon Ball Super não foi como era o Dragon Ball Z. Realmente o público, o alvo mudou. E não dá pra falar que eles erraram, entendeu? Não dá pra falar que eles erraram, porque o Dragon Ball, cara, eu nunca vi Dragon Ball tão em alta quanto tá nos últimos anos. Dragon Ball era falido na época que eu era muito fã de Dragon Ball, entendeu? O Naruto tava muito em alta naquela época e o Dragon Ball era falido. Ninguém falava mais de Dragon Ball. Dragon Ball era obsoleto. E não é mais. Hoje em dia o Dragon Ball tá muito em alta. Tem muita criança voltando a gostar de Dragon Ball. E voltando a gostar meio que nessa releitura que tem de Dragon Ball hoje. Que não é mais aquele Dragon Ball. Mas enfim, o vídeo era pra ser sobre o jogo e acabou sendo sobre o anime. Mas tanto faz, tipo, não tem sentido mesmo esse canal. Se tu quiser continuar vendo eu falando sobre coisas sem sentido nenhum, sem nexo nenhum, então se inscreve aí e é isso, falou.